Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira, está no ar mais um ateliê criativo. Hoje eu estou aqui num cenário mega diferente, estou voltando em minhas raízes, apesar de não existir isso aqui na minha época, mas eu estou aqui na Federal e eu vim conversar com a Micaela Valentim sobre o AME Tucunduba. AME, começou como AME Tucunduba, isso. Agora é AME, né? A gente chama de AME mais íntimo. É mais criar uma proximidade. E a gente vai falar um pouco sobre o projeto delas, que são sete mulheres que estão fazendo um trabalho muito legal aqui no rio Tucunduba, que é um rio importante para a nossa cidade, talvez seja um dos maiores braços de rio aqui da nossa cidade, né? Faz parte de um canal importante e corta a Federal no meio, é por isso que a gente está aqui na Federal, tá? Micaela, seja bem-vindo ao Ateliê Criativo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o projeto, como é que surgiu a ideia e tudo mais. Então, a AME surgiu em junho de 2016 e de lá pra cá a gente se transformou, foi se transformando e hoje são essa equipe de 7 mulheres que participam da AME. E o principal objetivo da AME é facilitar informações sobre águas urbanas e tentar aproximar a Belém, cidadãos de Belém, com as bacias hidrográficas urbanas. E para isso a gente acabou comprando a causa do Tucunduba, porque no meio do surgimento da AME a gente participou do desafio Favela Resiliente e que a proposta era essa, buscar soluções para a problemática do Tucunduba. E, bom, o Tucunduba é a segunda maior bacia hidrográfica, a maior bacia hidrográfica de Belém é a bacia do Una, mas o Tucunduba está numa região periférica da cidade que atinge os bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos, Marco e o Universitário, que é considerado aqui a universidade. Então a gente tem a nascente dele lá na Angostura e a foz dele aqui dentro do FPA. Então ele corta realmente o FPA no meio e isso a gente fica até pensando na importância que ele tem dentro da universidade também, porque ele está conectado com a gente o tempo todo. Eu sou moradora do bairro da Terra Firme, então eu até falo que precisou vir alguém de fora apontar um problema dentro da minha cidade, porque o pessoal do Favela Resiliente era de Belo Horizonte. E eu passava pelo Tucunduba todos os dias, porque eu morava no bairro, então eu precisava me deslocar, mas eu não prestava atenção no Tucunduba. E aí alguém falou assim, cara, tem um rio do teu lado, tem um rio bem aqui, e aí o que tu vai fazer? E aí, junto com as meninas, a gente foi pensando em várias coisas, e a gente sempre trabalha em 3 pilares, que é protagonismo social, educação e sustentabilidade. Então tudo que a gente pensa, toda vez que a gente pensa em fazer uma coisa, a gente pensa assim, será que isso vai ser divertido? As pessoas vão querer participar, vão querer escutar sobre água, sobre rios, algo que não é falado muito em Belém. Uhum. E é engraçado que Belém, ele é uma cidade que é toda cortada por rios, né? Então a gente tem braços de rios cortando a cidade toda e teoricamente esse rio seria a nossa rua, né? Mas a gente não usa esse instrumento de trafegar dentro da nossa cidade. Belém é toda conectada por rios. Na verdade, Belém está dentro de uma planície, chama, né, uma planície de inundação do rio Guamá. Uhum. E aí, então, por isso que acontece também, todas as cheias de Belém no período, está relacionado ao descaso de como esses rios foram tratados. Então, lá na década de 60, quando teve a expansão urbana da cidade de Belém, as pessoas procuraram as áreas periféricas, que eram as áreas que estavam livres, que eram essas áreas alagadas. E aí, por conta disso, teve aquela omissão do governo. Então os moradores começaram, vou colocar minha casa aqui onde dá. E acabou apertando e afogando não, pressionando esse rio. E isso causa uma série de problemáticas, problemática de saneamento, problemática de lixo, problemática de transporte. E aí a gente tem esse grande caos hoje em Belém, que é o período das chuvas, e quando chove tu não consegue se deslocar porque está tudo inundado. E isso tudo é um reflexo de como foi o processo de ocupação ao redor desses rios, como é pensado as obras de macrodrenagem dessas bacias hidrográficas, que elas não respeitam muito o processo natural que os rios precisam ter. É muito pensado em atender a cidade, tipo a cidade do cimento, entender muito... Na verdade, quando a gente pensa na urbanização, de como foi a ocupação, na verdade eles estão preocupados em esconder esse rio, ou muitas vezes cobrir de alguma forma, para que, na verdade, quem usufrui ele não é para essa manutenção, esse serviço não é para quem está ali na beira do rio, é para quem está lá no bairro da Pedreira, é para quem está em uns bairros distantes que, na verdade, vão se beneficiar dessa coisa. Mas quem está ali ao redor do rio, acaba que eles nem são beneficiados por essa macrodrenagem muitas vezes. Não, e na verdade, tem
além dessa problemática, como citou o bairro da Pedreira, né? O bairro da Pedreira tem a Bacia do Una. A Bacia do Una foi a primeira grande obra de macrodrenagem e hoje está causando caos no bairro. Por quê? Foi pensada em vamos acimentar a lateral dos rios e isso vai resolver o problema. Então isso acabou prejudicando o fluxo de água, que é natural, no período das chuvas a água entrar no solo e ter toda a parte de infiltração. Eles romperam essa infiltração e hoje a super obra está causando um mau caos dentro do bairro como a Pedreira. Então a gente conhece várias pessoas que brigam também isso lá na bacia, a gente acaba brigando aqui na outra bacia, mas é tudo uma grande corrente de águas, né? E o Rio do Cunduba é um rio que não é usado. Tipo, aqui, principalmente aqui na UFPA, a galera lá da Ilha do Cumbu usa o rio para transporte, então as pessoas vêm, compram coisas aqui em Belém, usa essa parte como comércio. Tem um porto muito grande ali perto da Feira do Guamá, na verdade é a Feira do Tucunduba que eles chamam, então tem um porto lá que a galera das ilhas vem e usa. Então, tipo, é o rio que ainda as pessoas conseguem utilizar e a gente tenta também dentro da AME resgatar uma história dele. Tipo, as pessoas tomavam banho no Rio do Cunduba, o Rio do Cunduba era usado para batismo, que a gente descobriu. Na verdade, assim, historicamente, vamos falar assim, por exemplo, o primeiro batismo da Assembleia de Deus, quando foi criado lá mais de 100 anos atrás, foi justamente no Rio Tucunduba. O primeiro batismo das águas foi aí no Rio Tucunduba. Para ver como eles realmente usavam. E falando nisso, de como eles realmente usam, como é que tem sido o olhar das pessoas? Porque muitas vezes, como é que vocês estão mais lá dentro dessa região do Tucunduba, como é que essas pessoas usam esse rio? Eles usam, por exemplo, tu falaste do pessoal da Ilha do Cumbu que vem e usa, mas como é que é essa relação desse povo com o rio? Quando a gente começou as primeiras ações lá mesmo no espaço que a gente usa para fazer, as pessoas sempre chegavam e falavam assim, cara, eu tomava, tipo, com aquela sensação de carinho do passado, eu tomava banho aqui, eu pescava aqui, hoje eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o Rio Tucunduba acabou sendo utilizado como o esgoto, né? O esgoto aberto da cidade, todos os rejeitos das casas são lançados no Tucunduba. Então a gente sempre, desde a primeira ação que a gente foi lá na margem do Tucunduba, a gente escutava esses relatos. Olha, eu tomava banho aqui, mas hoje eles não podem fazer isso devido à qualidade da água do rio, devido à condição que ele tem hoje. Então, mas assim, são diversos relatos que a gente está até tentando fazer um trabalho de coletar tudo isso e registrar, né? A gente já recebeu fotos, teve um senhor que foi na casa dele pegar uma foto para mostrar como ele estava na ponte pulando no Tucunduba. Então, tipo assim, é realmente um resgate de uma história que foi perdida devido a esse processo de urbanização mesmo da cidade. E os rios são muito importantes para as pessoas terem um vínculo com a cidade. Eu vejo muito isso. Porque as pessoas acabam assim, esse meio urbano que a gente vive, que é tão acelerado, todo tempo acelerado, a gente não presta atenção no local que a gente está. A gente não tem um pertencimento sobre, aqui é a minha casa, acabou a minha casa, o resto acabou. Mas tipo, eu sou responsável pelo que acontece na minha rua, sou responsável pelo que acontece no meu bairro. E o rio consegue, sabe, conectar isso, consegue ter esse espaço que as pessoas de várias ruas conseguem conversar. Porque eu tomava banho aqui, eu conheço a pessoa lá de cima. E esse é engraçado que tem um arquiteto, o Milton Santos, que ele escreveu um livro Quando a Rua Vira Casa, né? Que na verdade ele fala que a rua é a extensão da casa dele. Isso muito relacionado à favela, mas isso também é muito comum na nossa cidade. Por exemplo, se a gente for olhar, principalmente esses bairros como Terra Firme e Guamá, eles usam bastante a rua, até porque as casas são muito um pertinho do outro, dificilmente vai ter um quintal, né? Então geralmente o churrasco que geralmente se faz no quintal se faz na porta de casa. Daí o pessoal faz questão de colocar a aparelhagem para ver quem tem o maior caixa de som e tudo mais, é onde as coisas acontecem, é onde as pessoas desfilam, andam e tudo mais. Então esse pertencimento, a forma com que eles ocupam a rua, no caso aí, geralmente as casas são de frente para o rio, também faz com que eles valorizem aquele espaço, né? As pessoas querem trazer o problema vindo de cima. O que a gente faz muito na AME, a gente quer escutar a galera que está lá, passando pelo problema. Porque assim, eu falo que eu moro numa parte privilegiada da Terra Firme. Eu moro na parte alta da Terra Firme, eu não fico muito perto do Tucunduba. Tem gente que mora na beira do Tucunduba e tem contato com uma realidade que é completamente diferente da minha realidade, apesar de estar as duas pessoas dentro do bairro da periferia. E assim, às vezes o governo vem, enfim, outras pessoas vêm com uma solução que deu certo lá no sul, bora colocar aqui, não dá certo. Barra no problema que é,
a realidade das águas de Belém, as condições atmosféricas de Belém, as condições oceanográficas de Belém são completamente diferentes do resto do Brasil. Do Brasil e do mundo, né? Por exemplo, se a gente for olhar Amsterdã, que ela é toda cortada por rios também, né? É um Países Baixos, toda aquela região dos Países Baixos ali. Então todo mundo pensa, por que não faz isso aqui em Belém? Não, é porque é outra realidade. É outra realidade completamente diferente. E aí eu falo, a gente sempre tenta fazer esse processo de escutar todo mundo. E quando a gente pensa no, e agora, como a gente vai tentar solucionar esse problema? A gente pensa a partir do que a gente escutou. E uma coisa que é realmente que a gente possa fazer e que o resultado seja uma coisa que dê pra se ver, sabe? Que a gente vê, a obra do Tucunduba vai fazer 20 anos. Então é um processo assim que, na verdade, aqui onde a gente está agora, é uma área que estava dentro de um projeto do Tucunduba que foi premiado pela Caixa de melhor gestão, alguma coisa do tipo. E aí esse projeto foi premiado, se não me engano, foi em 2009. E aí a ideia era que toda a margem do Tucunduba, que isso aqui a gente está agora na margem do Tucunduba, fosse preservado até lá em cima, não sei se é até a nascente, mas por uma grande extensão. Eles só conseguiram preservar esse pedaço e só desse lado. Do outro lado não tem, do outro lado é estacionamento. Mas isso aqui, eu falo assim, imagina se a gente tivesse uma região dessa, por toda a margem do Tucunduba, que espaço incrível de convivência, que espaço que te protege do calor de Belém, que é horrível. Então isso aqui é eu acho incrível o trabalho da Gina, que ela que é responsável daqui, que ela consegue manter um espaço desse, que foi de um projeto que a gente fala assim, que ele foi descartado agora. Porque não é mais esse projeto que está sendo utilizado para dar continuidade nas obras. Então, assim, parece que as pessoas pegam um erro, vão colocando um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. Isso na verdade é uma coisa que é antiga. Na verdade, os colonizadores viraram as costas pro rio, né? A nossa cidade é toda de costas pro rio. A gente vê algumas tentativas de iniciativa, mas a maioria não preserva essa ideia de manter a arborização, que a gente vê no caso do portal e outras coisas. Isso a gente bate, isso é uma das nossas principais problemáticas. Eu acho que eu até fiz essa pergunta, não sei se eu respondi no meio do caminho, que é como é que as pessoas acabam escutando a gente, né? E a gente tem a gente falava, quando a gente foi nas primeiras vezes no espaço, a gente era as loucas do Tucunduba. Chegava lá e falava, olha, ela vem elas falar do Tucunduba, falar que o Tucunduba pode ser resgatado, falar que ele é um rio. E aí, aos poucos, as pessoas foram começando a escutar realmente o que a gente queria dizer. E dizer que não era só um canal, que o Tucunduba não é só um problema, mas ele é uma solução, se ele for olhado com carinho e prestar atenção, ele pode ser solução de vários problemas que ocorrem hoje dentro da cidade, não só o Tucunduba, isso para todos os rios urbanos também de Belém. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de falar disso, porque eu acho que a gente vive numa cidade com tanta água que a gente não consegue pensar que a gente vai perder isso um dia e que isso vai acabar se tornando uma problemática muito grande daqui a 10, a 20, a 30 anos. As pessoas, eu acho que é justamente isso, essa falta de eu, cidadã de Belém, eu estou responsável pelo que acontece além da minha casa, responsável pelo que acontece no meu rio. Isso aí, a gente estava falando sobre educação ambiental, e uma das coisas problemáticas da educação ambiental é justamente que a pessoa, o lixo só é importante para ele até o momento que ele coloca na porta da casa dele. Se o caminhão de lixo passa 10 horas da noite e ele for descartar o lixo dele 9 horas da manhã, ele não está nem ligando que vai chover 3 horas da tarde e provavelmente vai levar o lixo dele para qualquer outro lugar e ele não está nem aí. Então a educação ambiental é muito interessante, é muito importante nisso, e isso tem que ser falado dentro da escola, porque a gente não aprende isso na escola, né? Essa é uma questão muito grande. Daí, entrando nesse assunto, eu queria que tu falasse quais são as ações que vocês estão tomando, assim. Vocês têm grupo de discussão, tem a horta, tem várias coisas que vocês estão fazendo. O que a gente fez desde dezembro foi quando a gente conseguiu pegar esse espaço. A gente ocupou um espaço no margem do Tucunduba. O objetivo desse espaço era chamar atenção para a problemática. Então a gente utiliza daquele espaço fazendo várias ações. A primeira mais importante foi que a gente limpou. O espaço era um local que era depósito de lixo, tinha um monte de entulho. A gente conseguiu, depois de várias vezes, conseguiu limpar, conseguiu arredar o entulho, conseguiu pintar o muro. A gente fez amizade com que é o dono da casa, né, o muro da casa dele. A gente falou, e aí, a gente pode pintar esse muro? Ele super liberou. Então a gente conseguiu realmente transformar um espaço que antes era espaço só de despejo e uma coisa assim, mais importante, que a gente conseguisse chamar, esse era o principal objetivo, chamar a atenção. E lá a gente já conseguiu fazer a horta. É uma horta que a gente coloca coisas que pode usar em casa, tipo cariru, manjericão, cheiro verde, e rodas de discussão. Então, lá nesse espaço é onde as pessoas realmente conseguem chegar até a gente, né, da AME e conversar sobre o que a gente é, o que a gente quer dizer, o que a gente quer falar, qual é a nossa grande causa, né. Não fica só nas redes sociais, as pessoas conseguem ter realmente contato.
E a gente fez uma roda sobre uma grande discussão de rios urbanos de Belém, que foi muito legal. Participou pessoas assim, que a gente nem falaram pra gente que ia, porque muito antes era só nosso núcleo de amigos. A gente convidava, a pessoa ia. E foram pessoas que realmente viram na página e falaram, eu vou lá, quero ir lá conhecer. Então, às vezes o pessoal no começo ia pela amizade, né? Seu amigo então, e tal. O início foi tipo vários amigos. A nossa primeira ação só tinha gente da oceanografia, vários voluntários da oceanografia ajudando. E nessa tinha professor, tinha aluno de ensino médio lá do bairro mesmo, do Terra Firme, tinha gente do Guamá. Então assim, foi um público bem diverso. Tinha uma menina do México, que ela tava fazendo eu vi uma foto aqui, de uma moça com a bandeira do México. E ela tava fazendo intercâmbio, os amigos meus trouxeram ela pra conhecer também. Então foi bem legal, assim, por isso que... isso, na verdade, é a nossa ação, essa ação no espaço é mais uma ação assim, da gente conseguir mostrar a problemática e dizer o que realmente a gente quer. Fora disso, a gente já fez uma ação na escola, que foi... Essa ação na escola foi no Brigadeiro Fontenelle, que foi para colocar conceitos de rios, de bacias hidrográficas, fazer com que os alunos se reconheçam dentro do território. E agora tem esse novo projeto que é das expedições. E aí, esse projeto das expedições vai começar agora em setembro. E ele foi aprovado, é uma bolsa daqui da UFPA, que foi uma parceria com a professora Suri Monteiro, da Faculdade de Oceanografia. E aí, com esse projeto, a gente vai tentar fazer 3 expedições. A gente vai fazer 3 expedições. 2 vão ser com os alunos de escola do ensino médio e uma vai ser aberta ao público. E aí, quem quiser ir, pode ir. Só que essa aberta ao público vai ser só em novembro. Tá, vocês produzem artigo? Como é que vocês estão gerando essa empatia das pessoas, né? Como é que as pessoas têm abraçado a causa? Como é Sim, a gente usa muito as mídias, né, sociais para tentar mostrar o problema. Então, eu sou a diretora de comunicação também da AME, então eu sou responsável de pegar às vezes informações que está perdida dentro de documentos, dentro de artigos, e eu tento pegar aquilo, colocar numa linguagem simples da internet, que a pessoa leia uma frase e entenda todo esse problema. Então, logo no início da AME, a gente fazia muito isso. Eu fazia muito isso, eu pegava várias coisas, resumia e jogava. Olha, bora colocando para chamar a atenção. Hoje está acontecendo tanta coisa que a gente não está conseguindo produzir tanto conteúdo quanto a gente produzia, porque são várias coisinhas para organizar. Mas isso é uma das nossas metas, é tentar gerar um conteúdo de informações sobre águas urbanas de Belém. A gente participa muito de audiências públicas relacionadas a bacias hidrográficas. Então a gente é convidado também para participar de tudo que é relacionado à bacia hidrográfica, a gente vai recebendo convite, vai entrando, vai conversando. Então a gente tem... Pra encerrar, já pra gente fechar, já vai dar meia hora de vídeo aí, vai ficar longo pra caramba esse vídeo. Eu falo muito. Depois eu editar, vai dar trabalho, mas pra gente encerrar, eu queria que tu falasse quem quer participar, como é que faz. Primeiro, gente de várias... É multidisciplinar. É multidisciplinar. Tipo assim, a gente fala que a gente recebe convites o tempo todo e a gente abraça todos os convites que a gente pode. Então, se quiser mesmo conversar com a gente, pode mandar pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, AME Tucunduba, tem o Instagram. E assim, se tu tem uma ideia muito boa e tu quiser que a gente passe parte da ideia, quiser trazer pra gente realizar, é só mandar e-mail que a gente pode fazer juntos. Isso não é nada a ver com o federal, né? Não, assim, a AME é uma iniciativa independente, apartidária, não religiosa. Não, mas eu acho importante porque assim, as outras faculdades podem querer, né? Sim, norma de conversa, discutir não é nada relacionado ao UFPA. Isso é porque as pessoas acham muito que a gente é da UFPA. E agora com esse projeto, ele toda hora fica dizendo, a gente não é da UFPA. Porque a gente é daqui, né? A gente é aluno daqui. Aluno daqui, partiu daqui, né? Mas apesar de são alunos daqui, mas não é daqui. Mas não tem nada vinculado. Tipo, foi fora, ou seja, fora do UFPA. Micaela, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Quero dar convidar o pessoal para vir para conhecer. Sim. Eu vou convidar todo mundo a curtir a nossa página no Facebook, que lá a gente vai estar lançando tudo que está vindo de novo aí da AME. Se você quiser saber mais das expedições, também está lá na nossa página. Tem a página do Instagram, é AME Tucunduba, Facebook, Instagram. E se quiser entrar em contato com a gente para, sei lá, ter uma ideia incrível, quer que a gente te ajude, pode mandar mensagem. Então é isso, minha gente. AME Tucunduba, Micaela, muito obrigado por ter vindo. Eu quero só dizer para você que estudante de arquitetura ou profissional de arquitetura saiba que arquiteto pode fazer muito mais do que só fazer um projeto.
A gente pode mudar também a cara da cidade, a gente pode usufruir, fazer com que a população veja a cidade de uma forma diferente. E a AME Tucunduba aqui é uma prova que dá para fazer muita coisa bacana. Tem uma aluna de arquitetura no meio, né? A Amanda tá lá de arquitetura Então, e várias pessoas de arquitetura sempre entram em contato com a gente. Então. sigam lá o Arquiteto Gourmet, se gostaram, inscreve no canal, dá aquela curtida. Um abraço, tchau.